Pregamos o Evangelho a tempo e fora de tempo. Usamos todos os meios para transmitir o conhecimento, a palavra de Deus para o homem natural. E por que que as pessoas não fazem a opção de servir ao reino de Deus? Porque a vida cristã não é nada fácil. O mundo é um caminho largo. A porta do mundo é espaçosa. Pode-se fazer tudo que o pensamento humano imagina. O homem natural, ele vive ao bel prazer, fazendo aquilo que o mundo oferece. Mas quem é um verdadeiro cristão vive uma vida diferente, porque o seu padrão de conduta é de acordo com a palavra do nosso Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 ao 16, está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Este é o padrão da vida cristã ideal. Todo aquele que tomou a sua feliz, bem-aventurada decisão de seguir a Cristo Jesus, de ser um discípulo de Cristo Jesus, deve se esforçar ao máximo para estar no centro da vontade de Deus. O Evangelho, ele é o nosso norte, é a nossa bússola. O Evangelho estabelece os parâmetros como sendo a legislação de Cristo em tudo aquilo que nós devemos viver. É o caminho a ser seguido rumo às mansões celestiais. Por isso que podemos afirmar com segurança que, a partir do momento que um ser humano aceita Cristo como Senhor e Salvador, há uma grande, profunda mudança no seu status. O texto diz: portanto, cingindo os vossos lombos, ou os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Esse cingindo os lombos do vosso entendimento fala sobre a preparação do cristão verdadeiro para renunciar à sua própria vontade. Aquele que trilha o caminho do Evangelho não faz mais a sua vontade, mas está preparado para renunciar
tudo que o mundo oferece e esperar a volta gloriosa de Cristo Jesus, com sobriedade, com sabedoria, com inteligência, esperando inteiramente na graça que nos foi oferecida pela revelação de Jesus Cristo. A vinda do Mestre amado como sendo o Messias de Deus, o Cristo nosso Salvador, foi o parâmetro estabelecido por Deus como sendo a nova aliança para com toda a humanidade e de forma individual com todo aquele que toma a sua decisão em não mais viver para o mundo, mas sim para o reino celestial do nosso Deus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A partir do momento que alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador, diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que se torna filhos de Deus. Aí chama filhos obedientes. Por quê? Porque obedece à vontade de Deus, porque estabelece a palavra de Deus como regra de fé e prática cristã. Filhos obedientes, porque fazem a vontade de Deus e são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que são filhos de Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículos 14 e 16, fala exatamente sobre isso, que os filhos de Deus são obedientes porque são guiados pelo Espírito Santo de Deus e não se conformam com as concupiscências que havia antes em vossa ignorância. A vida sem Cristo, a vida sem a direção do Espírito Santo é uma vida de ignorância, que não tem conhecimento. É a falta da sabedoria que vem do alto, por isso que é chamada vida de ignorância. Por quê? Porque não vive de acordo com aquilo que estabelece as sagradas Escrituras. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou. Deus é a santidade em mais alto grau. E Ele nos chamou, mas para sermos também santos. E a palavra santo quer dizer separado, em duas vertentes. Separado do mundo, não mais vivendo de acordo com o mundo, não mais vivendo de acordo com as forças do mal e das trevas, mas separados para Deus, dedicados para Deus, fazendo a vontade do Deus de Israel, o Deus soberano, Criador de todas as coisas. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Assim como nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, devemos imitá-lo, sermos imitadores de Deus. E como Deus é santo, é puro, é reto, é pura justiça, da mesma forma, todo aquele que toma o seu nome e que vive para o seu reino, também deve ser santo em toda maneira de viver. Compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.